Pessoal, só para mostrar para vocês ali na hora de configurar o exercício do Metasploit lá. Bom, vocês têm que importar igual, do jeito que eu mandei no passo a passo lá. Aí vocês vão ter duas máquinas, né? A Kali Linux, que você já tem, já instalado previamente. E a Metasploit vai ser um Linux normal. Se eu não me engano, ele é um Debian, mas tanto faz o nome que vocês derem ali para ele. Em ambos os casos aqui, a gente precisa estar na mesma rede para eles conseguirem se enxergar. Então a gente vai criar uma rede local interna. A gente tem que ir em preferência ali do VirtualBox primeiro. Em rede, eu já criei aqui, né? Mas vocês podem criar uma nova rede. Vai aparecer esse nome, esse aqui é o nome padrão, vocês podem até modificar ele. E aí depois de selecionar a configuração ali, vocês vão em cada uma das redes de vocês, em cada uma das máquinas, desculpa, de vocês, em configurações, vão em rede, selecionem a rede NAT e aí depois o nome da rede que vocês criaram para ambas. E aí quando eu ligar aqui, só para mostrar para vocês o teste que vocês têm que fazer aqui. No caso do Metasploitable, ele é uma máquina virtual que não tem interface gráfica, né? E nem precisa ter, porque a gente só vai rodar ele para ser atacado ali, então não precisa ficar rodando nada visualmente. Se ficar lento, porque quando eu rodo máquina virtual fica meio travado aqui, se travar me avisem. Então, estou aqui, deixa eu ver, me chegou. Então eu estou aqui na máquina do Kali, só para ver meu IP, dou um ifconfig, então a meu IP da rede NAT é esse aqui, 10.0.2.15, e do meu Metasploitable, o usuário e senha padrão, um deles é o MSF admin. Aí eu já estou aqui na máquina, se eu der um ifconfig também, vai descobrir o meu IP. Aqui tem o IP, ó, 10.0.2.10. Então se eu der um ping 10.0.2.15, eu vou enxergar a máquina. Tá vindo uma resposta, vindo uma mensagem ping, tô recebendo a resposta. Então a máquina Metasploit está na mesma rede do Kali, a mesma coisa se a gente der um ping aqui ao contrário. Então 10.0.2.10. Tá lá, as ambas estão. Vou dar um Ctrl C aqui. Então é isso. Ctrl C. Para terminar, parar de mandar pings. E aí desse jeito vocês já sabem que a configuração de vocês está ok. Então fica essa dica aí para quem ainda não começou o trabalho do Metasploit. Como eu comentei no Ads ali, eu vou deixar até terça, até o final do dia de terça-feira, para vocês submeterem. Aí eu vou dar esse prazo a mais. Professor, Diga. posso aproveitar o ensejo aqui para fazer um questionamento, talvez seja bobo, mas enfim. Qual que é daquele CVE 2004 2686 que tem no exercício ali que eu não saquei? Deixa eu ver aqui. Que é do primeiro ali, do primeirinho. Que deve explorar a vulnerabilidade. Tem que fazer um search pelo dist TCC lá. Aí ele vai te trazer o exploit que você tem que usar ali. Tá, beleza, mas e o que tem a ver com esse CVE aí? É um banco de dados que tem de vulnerabilidades. Então, se tu procurar no Google aqui, ó, é só um registro, né? Então, CVE Database. Aqui. É aquele link mesmo. Então, ele cria uma identificação única para vulnerabilidades diferentes. Então, tu pode pesquisar nesse site aqui sobre essa especificamente para achar uma descrição dela, para que ela serve, etc. É só uma identificação para ela. Tá, não tem nada a ver com o nome do exploit, nada, né? Nem Não, do payload. vou até mandar aqui o link. Eu acho que o link está no trabalho. É só uma base de dados só. Então, só para tu obter mais informações sobre aquele tipo de vulnerabilidade. Entendi. Obrigado. Valeu.
Bom, e na aula de hoje a gente está aqui, deixa eu ver no planejamento. A gente está aqui nessa parte de erros de programação e pós-exploração, o que acontece. Aqui a gente vai ver alguns aspectos interessantes. Vou pincelar um pouco sobre quais são os erros mais comuns que acontecem durante a programação mesmo, e que podem ser explorados por um atacante. E depois algumas formas de fazer engenharia reversa. Então, pegar um código que eu não tenho código-fonte, um software que eu não tenho código-fonte, e tentar descobrir alguma vulnerabilidade dele a partir de fazer uma engenharia reversa, tentar obter o código ou o código assembly dele. Então a gente está chegando nos finalmente aqui, a gente tem depois só aula de senhas mesmo, a parte teórica é sobre senhas e aí um trabalhinho final de senhas. E hoje a gente vai ver essa parte mais um pouquinho mais avançada, não se encaixava em nenhuma dos tópicos que eu tinha passado antes, então eu acho interessante porque a gente consegue expandir um pouco os horizontes, né, nessa parte aqui. Então, o Kali, a gente já viu algumas ferramentas que vêm no próprio Linux, que podem ser usadas, né, para fazer teste de segurança. Só que algumas vezes isso não basta para a gente, para o teste que a gente quer fazer. Então, é interessante a gente saber como estender as ferramentas que já existem. A gente vai ver hoje que dá para fazer isso no Metasploit também, que é aquele framework que a gente já viu nas últimas aulas. E aqui eu vou falar de algumas linguagens de programação, mais especificamente do C, a linguagem C, e quais características que um atacante busca, né? Tenta buscar quando acontece de se deparar com um software nessa linguagem de programação. Então, basicamente, o que esse cara vai fazer, esse atacante pode fazer, para tentar implementar um exploit, né? Para explorar, fazer uma implementação de um exploit que explore alguma da vulnerabilidade encontrada. A primeira coisa que ele tem que fazer é tentar analisar o código-fonte, se tiver disponível, e outra forma de fazer isso é tentar ver a versão em linguagem assembly do mesmo. Ou seja, se ele não tiver acesso ao código-fonte, ele pode tentar fazer uma engenharia reversa para tentar descobrir quais são as instruções de assembly ali que tem para a máquina, para o código de máquina ali ele ser executado. Então aqui, só para a gente ter uma base aqui, para quem nunca mexeu com Linux, né? Se a gente tiver um código parecido com esse, aqui é um código em C. Alguém nunca programou em C aqui? Eu basicão, assim. Eu não sei não, mas procedural sim. Eu também não tenho familiaridade com isso. Vocês vão ver que eu não vou entrar muito a fundo, né? Mas é só para a gente ter uma ideia aqui de como é que tá a turma nesse sentido. Então, a sintaxe até não é muito diferente do Java, né? Por exemplo, o int realmente representa o inteiro. O printf que a gente usaria lá no Java, a gente poderia usar um system.out.printf. Aqui a gente usa o printf direto. Aqui eu estou fazendo a importação, aí a diretiva usada no C é o include. Então aqui eu estou incluindo essa biblioteca aqui, esse arquivo. Os arquivos em C que tem a extensão .h são arquivos de biblioteca, de cabeçalho, que eles só servem para escrever uma série de funções ou constantes. Então, essas aqui são para input e output, então std de standard, são funções padrões para entrada e saída. Então, quando eu dou esse include aqui, é como se eu tivesse pego todo o código lá que eu tenho dentro das funções lá que eu tenho dentro desse arquivo, .h, e jogado aqui no início do nosso código. Então, aqui dentro desse programa principal, esse aqui é o static void main lá do Java, se fosse o equivalente, esse aqui é o nosso programa principal. Por padrão, ele recebe aqui como parâmetro, se é bem comum executar alguma coisa por linha de comando, né? Mandar ele executar ele por linha de comando. Então, aqui a gente pode receber a quantidade de parâmetros que eu recebo aqui depois e um ponteiro para ponteiro aqui, uma matriz com todos os parâmetros depois que eu receber. Se eu não executar por linha de comando ou não passar nenhum parâmetro, isso aqui é desnecessário, né? A gente não precisa usar isso. Mas a definição padrão do main é essa. E ele sempre retorna um inteiro que, se funcionar tudo perfeito no nosso código, ele normalmente retorna um zero, que é o código para dizer que foi executado com sucesso.
Se acontecer um outro erro no meio, tem vários códigos de erro que a gente pode gerar, pode retornar. Então aqui é um código bem simples. A única coisa que a gente faz aqui é declarar uma variável x, que é do tipo inteiro. Eu atribuo o valor 10 para ela. E escrevo na tela uma espécie de olá mundo, né? Wobble world. Então esse arquivo inteiro aqui seria o meu arquivo wobble.c. Então esse aqui é só um exemplo. E se eu fosse compilar esse código em C, estou no Kali lá, né? Estou no terminal. Eu tenho estou na pasta onde está esse arquivo aqui, o wobble.c. Para compilar isso em C, eu posso usar o compilador GCC. Esse primeiro parâmetro aqui é para não mostrar o warning em excesso ali, desnecessários para mim. Esse é o nome do arquivo que eu vou compilar. E esse aqui é a opção, "-o" é a opção para definir qual vai ser o meu arquivo de saída, o meu arquivo objeto. Então, se eu não colocar essa opção aqui, se eu só desse o gcc -o wobble.c, ele ia usar o padrão que é o a.out. Como eu defini aqui que o nome vai ser bubble, esse aqui vai ser o nome do meu executável depois. Para executar esse cara, basta depois de compilar. Se não der nenhum erro, eu uso ponto barra e o nome desse arquivo objeto, ele vai executar. Nesse caso aqui, a única coisa que ele vai fazer é escrever isso aqui na tela para nós, né? Se vocês já devem ter se deparado, muitos de vocês já devem ter se deparado com o arquivo makefile, principalmente quem já mexeu muito no Linux, né? Então, se eu tiver que fazer uma compilação de vários arquivos, eu posso criar um arquivo especificamente. Ele não precisa nem ter extensão, não precisa ser TXT. Então, normalmente é um arquivo, como se fosse um arquivo texto. E esse arquivo makefile, ele tem alguns parâmetros que eu posso setar. Então, aqui eu vou dizer qual é o compilador. Se tem alguma flag, nesse caso aqui eu usei -wall, que nem eu fiz no exemplo anterior. Aqui eu tenho quando alguém executar esse arquivo e passar a opção make, ele vai fazer o que está aqui dentro. Então aqui eu estou passando parâmetros, eu estou usando o GCC, que é o parâmetro que eu tinha definido aqui antes. Aqui eu usei -wall de novo. Então eu compilei esse arquivo aqui, e esse outro arquivo aqui, e esse terceiro aqui também. Então ele vai fazer tudo isso simultaneamente. E se alguém passar essa opção de clean para o nosso arquivo make, ele vai remover os arquivos que eu criei desnecessários ali. Então, fecha parênteses nessa parte de uso de código em C no Linux. E quando tiver um código em C, ele pode gerar se acontecer algum problema com ele, pode gerar um erro de compilação, ou seja, tem algum erro de sintaxe no meu código, esqueci de fechar uma chave, não botei um ponto e vírgula, fiz alguma coisa nesse sentido, e aí quando eu compilar o código, ele já vai me gerar um erro, né? A compilação vai falhar, e ele não vai gerar o arquivo objeto de saída. O que pode acontecer também, eu não ter nenhum erro de sintaxe, mas quando eu executar o código, ele me gerar um erro em tempo de execução. Então aí normalmente vai ser um erro de lógica, meu código não está fazendo o que deveria fazer, ou está apresentando um comportamento inesperado no momento que eu executo ele. Esses tipos de erro aqui, principalmente o segundo aqui, podem gerar uma série de vulnerabilidades. Então se o código foi mal feito, pode me gerar alguns possíveis ataques em cima dessas vulnerabilidades no código. Aqui a gente vai ver os três mais comuns em C, que é o buffer overflow, o heap overflow e o retorno da biblioteca libc. Então, aqui um exemplo. Aqui a gente está importando o stdio para poder usar o printf para escrever na tela. Está importando o string.h para usar essa funçãozinha aqui chamada strcopy, string copy, para fazer uma cópia de uma string para outra. E o que a gente está fazendo aqui? Está o nosso programa principal, a gente tem essa função aqui auxiliar. E eu estou recebendo aqui, estou declarando uma variável chamada mystr, que é um vetorzinho de 20 caracteres de char. E eu estou chamando a função strcopy para copiar esse conteúdo aqui para ela. Depois estou chamando a função aqui de cima, auxiliar, e passando essa mesma string. Estou recebendo aqui, mas aqui eu já não defini o tamanho, por causa de uma restrição do próprio uso da linguagem de C. Então aqui eu não posso dizer que é estritamente 20 posições. E aí depois eu tenho uma variável local de 10 posições e estou tentando passar o conteúdo que tinha de 20 caracteres para uma que tem 10. Então, nesse caso aqui, vai acontecer esse excesso de memória. Ou seja, estou extrapolando o tamanho que eu reservei
Eu reservei 10, estou tentando passar 20 posições, 20 caracteres, e aí o espaço que eu tinha reservado está sendo ultrapassado, em 10 posições nesse caso. E a linguagem C, ela não garante esse tipo de verificação, esse tipo de quando a gente extrapola o tamanho de um vetor, por exemplo. Então, em algumas linguagens mais atuais, isso não acontece. A gente já tem uma verificação, a gente não tem acesso tanto a nível de memória, mas toda vez que a gente compila e vai executar o nosso código em C, ele tem uma pilha no qual ele guarda registradores, as variáveis locais e o endereço de retorno. Quando uma dessas variáveis aqui extrapolar o tamanho que ela vai armazenar, a gente pode acontecer da gente sobrescrever o endereço de retorno aqui, e aí o que acontece? Ao invés dele voltar para a posição que ele deveria voltar na memória, ele pode ser redirecionado para uma posição onde tem um código malicioso, por exemplo. Então, esse é o tipo de erro chamado buffer overflow. Ou seja, está extrapolando o tamanho do buffer que eu tenho para tentar modificar aqui o endereço de retorno e passar para uma posição que não é a válida. Aqui uma pequena observação. Quem já programou em C já passou por isso aqui, né? Por esse tipo de erro, que é o erro de segmentação. Quando a gente passa de um endereço que não foi alocado em memória para aquele processo especificamente, ou seja, para aquele código, vai sempre ocorrer esse erro aqui de erro de segmentação. Já o heap overflow, a diferença dele, a lógica é bem parecida. A grande diferença é o local onde ocorre essa extrapolação. Então, o heap, que a gente chama, vai conter os dados que vão ser alocados só dinamicamente. Então, em C tem uma facilidade que a gente pode, conforme a gente vai precisando de um novo espaço, a gente pode ir alocando esse espaço dinamicamente. E quando a gente declara, por exemplo, um vetor fixo, eu quero 20 posições. Aí previamente o compilador já vai reservar aquelas 20 posições. Mas eu também posso usar o espaço do heap ali para alocar conforme eu necessito. Aí eu não fico restrito àquele número fixo de quando eu compilei o código. Já o que eu tenho no stack é tudo que eu já defini antes, e que aí vai me gerar aquele tipo de problema, que pode gerar esse tipo de ataque aqui. Então, quando for extrapolada essa questão do heap, aqui a gente tem um exemplo, tem o meu programa principal, estou usando a funçãozinha malloc para alocar 25 posições da quantidade de bytes que a gente precisa de um char, e a gente está alocando essas 25 posições, está armazenando nesse ponteiro para char a primeira posição em memória de onde eu aloquei. Eu comecei a alocar as 25 posições. Chamei a funçãozinha aqui, passei para cá. Aqui aloquei de novo 10, então o exercício é mais ou menos a mesma coisa. E chamei a função de strcop para tentar passar as 25 para as 10. A única diferença que a gente tem do heap e do buffer overflow é que esse ataque aqui, como ele está fora do heap, a gente tem que usar mais alguns passos extra. Para usar a função malloc, a gente precisa dessa biblioteca aqui, stdlib, caso alguém queira testar. E o terceiro vulnerabilidade que pode acontecer em programação C, que é bem comum, é o retorno da libc. Então, nesse caso aqui, a gente tenta obter o controle do ponteiro, que vai indicar qual é a próxima instrução a ser executada. Então, essa biblioteca libc ela é padrão de C, e qualquer programa que vocês forem implementar em C, ela vai usar ela internamente. Uma das funções dessa biblioteca, por exemplo, é a system, no qual a gente consegue obter um shell do sistema, e a gente consegue executar comandos ali, através do próprio código em C. E para um atacante conseguir efetivamente fazer esse ataque, ele tem que identificar o endereço dessa biblioteca. Então, tem uma ferramenta de terminal chamada LDD, que lista todas as bibliotecas dinâmicas usadas por uma aplicação específica. Como é que é feito isso? Estou lá no terminal, né, sou o root aqui nesse caso, e eu chamei LDD para o nosso arquivo objeto, o wobble, que é o que eu tinha mostrado antes. Aí ele vai mostrar todas as bibliotecas linkadas com ele aqui. A libc, que é essa que eu comentei antes. Aqui a gente consegue descobrir o endereço de memória onde foi carregado essa biblioteca aqui. Também esse outro programa aqui chamado readelf vai listar todos os símbolos do programa
e aí vai conseguir nos passar também, além disso, o offset, que é da onde começa, de fato, o nosso código. Né? Ele tem uma série de configurações de cabeçalho que ele vai alocar e depois desse offset que vai começar a contar as posições que a gente tem. Então, nesse caso aqui, esses dois sisteminhas aqui podem ser usados para esse tipo de ataque, descoberta, né, para um ataque. Outra coisa que o atacante pode levar em consideração, e que normalmente leva, é a arquitetura do sistema operacional. Então, ele pode ser em Little Indian ou Big Indian. Basicamente, é o byte mais significativo e qual que vai ser primeiro. Então, se vai ser invertido ou não. E a gente tem como estender também o Metasploit. Então, ele é escrito na linguagem Ruby, que a gente viu na última aula. A pasta, o diretório padrão, onde ficam salvos todos os códigos em Ruby, os módulos, né, são dentro dessa pasta aqui. Então, por exemplo, se a gente pensar nesse exploit Eternal Blue, ele tem um módulo chamado MSF Console, que está especificado assim. Então, no Kali Linux, se a gente quiser localizar ele fisicamente, né, o arquivo Ruby desse script dentro da nossa máquina, basta a gente procurar por esse trecho aqui, lembrando que o Ruby é sempre com essa extensão aqui, né, RB, os arquivos de script Ruby. Então aqui a gente tem um exemplo desse script em Ruby. Aqui eu vou passar passo a passo, vou dar uma detalhada em como é que ele funciona. Então aqui a gente tem a classe Metasploitable Module. Isso aqui é o símbolo para dizer que a gente está tendo uma herança. Então a gente está herdando tudo dessa classe auxiliary aqui. A gente está fazendo a inclusão de três classes, TCP, Scanner e Report. Então a gente vai reutilizar essas três classes aqui. Aqui a gente está definindo uma série nesse método initialize, aqui a gente está definindo uma série de metadados. Basicamente é como se fosse um mapa ali, um dicionário em Python, um hashmap em Java, no qual a gente tem a chave e o valor associado. Então a gente está setando uma série de informações, o nome, descrição, autor, licença, e assim vai. Aqui a gente registrou a porta remota padrão 5999, que é a remote port, então é isso que está definido aqui. E aqui foi definido o método que vai ser executado quando alguém chamar o run ou exploit para esse módulo aqui. Então aqui a gente está recebendo como parâmetro de entrada o IP, então a gente obrigatoriamente tem que passar um IP destino. Estou iniciando, estou tentando fazer a conexão, então esse método aqui já vem lá do TCP, e eu estou tentando abrir essa conexão para esse IP e para a porta que eu defini aqui em cima. Aqui está comentado, mas a partir do SOC a gente pode mandar uma mensagem e obter a resposta com essa funçãozinha aqui, getOnce, e salvar numa variável. Depois está sendo feito um teste, então se a resposta for diferente de Wobble, que é aquele nosso código lá, eu vou mostrar um erro, vou parar de executar. Caso contrário, eu vou mostrar que foi executado com sucesso, vou mostrar o IP e a porta remota encontradas, qual foi... a gente vai chamar essas duas funções, report VUM e report note. Essas funções de report aqui, que fazem parte dessa biblioteca aqui, auxiliary, a gente popula a nossa base de dados do Metasploitable. Então aqui a gente está setando o IP de um host que foi encontrado, qual é o nome e as referências para ele, a porta remota, o nome do servidor e finalmente a gente vai fazer a desconexão aqui e fechar a conexão TCP. Então esse é um exemplo simples de um módulo Metasploitable. Então a gente tem como criar os nossos, fazer uma extensão de um módulo também. A gente vai ter sempre a extensão RB, né, que nem eu comentei antes. E então aqui a gente vai pegar um arquivo de script chamado bogus.rb, que está dentro dessa pasta aqui. Então ele é um scanner de rede. Ele tem que seguir toda essa hierarquia aqui. Se eu tiver um erro no nosso código aqui em Ruby, algum erro de sintaxe,
ele já vai aparecer esse erro quando a gente criar ele no terminal. Então não vai ser danoso. E caso quando tiver nenhum erro, a gente pode pesquisar ele usando o próprio MSF Console. Então lá no Metasploit a gente tem como dar um search e encontrar esse cara. Aqui está o exemplo. Se eu quiser usar, eu vou lá e dou use, que nem a gente viu nas últimas aulas. Seto remote hosts, dou um show options para ver que opções que eu tenho aqui, quais são as obrigatórias. A porta remota, ó, daquele código, daquela porta padrão. E na hora de dar o run, é chamada aquela função lá que eu mostrei antes. E é executado o módulo auxiliar, porque a gente estendeu o auxiliar, né, nesse box.rb. E aquela função run rows tem a mesma coisa que é executado quando alguém chama aqui o run. Além disso, então a gente tem essa primeira parte, que é a de extensão do Metasploit, tá bom, né? E tem a parte de engenharia reversa, ou também chamado de assembly, porque a gente tenta descobrir o código assembly a partir do nosso código-fonte, do nosso código que a gente obteve, né? Então, para fazer essa engenharia reversa, existem algumas fases, né, digamos assim. A gente pode depurar o código, fazer um debugging dele, fazer o disassembling, tentar descobrir quais são as chamadas do programa e quais outros tipos de arquivo ou bibliotecas que estão associados àquele programa, quais que ele usa, né? Que podem ter também alguma vulnerabilidade. Então, o depurador padrão do Linux é o GNU Debugger, ou o GDB. Ele já vem por padrão instalado no Kali. E a gente pode colocar breakpoints, pontos de parada. Então, provavelmente, vocês já estão no final do curso, todo mundo aqui já deve ter depurado um código em alguma IDE, né? Seja no Java, no Python. Então, todo mundo já botou algum breakpoint para tentar descobrir algum erro. A ideia do atacante aqui não é descobrir erros. A ideia do atacante é tentar descobrir possíveis vulnerabilidades, né? E para rodar ele, a gente tem que rodar ele por linha de comando, no terminal. Então, aqui eu estou executando o depurador para o nosso executável do exemplo ali, o Wubble. Ele vai mostrar uma série de informações aqui sobre o GDB. E depois que ele terminar, aí a gente pode criar, por exemplo, um breakpoint. Tudo isso por linha de comando. Então, aqui ele está criando um breakpoint no main, na função main. E aí ele criou aqui, né, que ele diz o endereço de memória onde está, qual é o arquivo, né, a linha. E quando eu dou o run, é o comando que ele vai executar até chegar naquele ponto de parada. Quando ele chega no ponto de parada, a gente tem essas opções aqui, que é para ir para a próxima instrução, passar por cima da função, sem entrar nela. Ou esse aqui vai entrar, se tiver uma função, ele vai ir para dentro da função, ou rodar normalmente até o fim. Então ele vai rodar como se ele não estivesse na depuração. A gente consegue obter mais informações sobre a nossa stack desse software com esse comando frame. E aí a gente consegue obter que funções são chamadas também pelo comando bt. A gente pode usar o comando print para escrever alguma coisa das variáveis que a gente tem ali, para tentar descobrir alguma coisa. E quem não gosta muito de interface de terminal, dá para usar o DDD, que é basicamente uma interface gráfica para o GDB. Então aqui a gente tem um ponto de parada bem no printf, ó, que é o mesmo ponto de parada que eu tinha criado lá no main. Então aqui ele vai mostrar as informações que o próprio GDB mostra, quando a gente roda ele por linha, por terminal. E aqui ele vai mostrar o que está tendo de memória atualmente. Aqui a gente tem alguns atalhos, uns comandos. E aí a gente consegue interagir também por aqui, como se a gente estivesse no terminal. Então o debugger é muito para descobrir a funcionalidade do código, podemos tentar descobrir bugs, falhas, o que pode gerar uma vulnerabilidade, tentar descobrir um buffer overflow, algum tipo de ataque nesse sentido. Mas caso eu não tenha acesso ao código-fonte, ou seja, o código fechado, por exemplo, o que tem que ser feito é o disassembly. Então, quando o código é passado para o processador para ser executado, ele tem que estar nessa linguagem aqui.
é o mais próximo que a gente vai ter de uma linguagem de máquina. E basicamente o que ele faz é transformar o nosso código original, lá tem um if, tem um print, printf, em códigos de operação, opcodes, que basicamente são valores numéricos que vão dizer se a gente tem que somar um valor, subtrair, mover dados de memória ou fazer um teste de jump. Porque as instruções que eu tenho no assembly são instruções bem simples, simplificadas. Assim. Então, se eu for fazer, por exemplo, um if, e isso em memória para o assembly vai envolver uma instruçãozinha lá de if, vai envolver uma série de instruções aqui do assembly. Basicamente, o que a gente faz no disassembly é tentar descobrir esses opcodes, quais parâmetros que são passados para esses códigos também de operação. Então, aqui de novo, vamos usar o Wubble que a gente tem ali. Então, a gente pode usar o GDB para começar a fazer isso. Então, a gente pode tentar descobrir a localização de memória do início do programa. Então, dentro do GDB, eu posso chamar essa função aqui InfoFiles. Aí ele vai me dar alguma série de informações. Isso aqui já nos mostra que a gente tem um arquivo nesse formato aqui, ELF64, que é usado somente no Linux. Então, isso aqui já dá alguma informação para nós. Isso aqui lembra um pouco que vocês fizeram lá para fazer análise de dump de memória, né? Tentar descobrir qual é o sistema operacional. Além disso, eu tenho o ponto de entrada aqui, de memória. Tem algum código principal, que é texto. Tenho dependências dinâmicas. Isso aqui é para lazy binding, não vou entrar nisso agora. Tem a parte de dados, que são as variáveis inicializadas, e BSS, que são as variáveis não inicializadas. Então aqui a gente tem tudo, são os endereços de memória no qual começam cada um desses trechos de código. A gente pode usar também o programa chamado Object Dump, e ele vai tentar fazer esse desassembly, ele vai mostrar o endereço de memória, qual é a instrução que a gente tem de assembly, então aqui a gente está fazendo um move, para adicionar, está chamando uma função, bom, e assim vai. Se o código-fonte for aberto, esse mesmo programa aqui, o Object Dump, ele vai fazer uma relação entre o que a gente tem de assembly com o código liberado. Então ele vai mostrar para a gente vai ter uma visão bem geral do que está acontecendo no código. E além dos endereços de memória, a gente tem também registradores, que vão ser espaços de tamanho fixo de memória, que vão estar dentro da CPU. É como se fossem uma memória interna do próprio CPU ali, e que o acesso a esses registradores é mais rápido do que o acesso à memória de fato. Então eles acabam sendo usados também. Só que, para ir mais fundo nessa parte, tem que estudar assembly, não adianta. Quem quiser entrar mais a fundo nessa parte de engenharia reversa. Eu posso também tentar descobrir as chamadas do programa. Então, pego um executável, tento descobrir quais são as chamadas da biblioteca ou as chamadas do sistema. Então, a gente tem esses dois comandos aqui, o ltrace e o strace, que eles não vêm instalados por padrão, mas é bem simples de instalar ali no Kali. Aqui um exemplo simples de chamado o ltrace para o nosso executável Wubble. Então, basicamente o que ele faz, vocês veem que a gente já usa o ponto barra aqui, né? E a gente pede para ele executar e já fica traçando aqui as chamadas que ele faz. Então, ele mostra lá o print que a gente tinha e vai dizendo de onde é que foram usadas as funções. Então, a gente tem a função printf e strcopy, e são as duas funções nesse código bem simples que são chamadas aqui. Já com strace, que é um outro comando, a gente vai poder observar as funções chamadas para o sistema operacional. Então, pode ser uma requisição do serviço ao kernel, pode ser uma alocação de memória, uma escrita na memória, pode ser uma série de ações. Aqui um exemplo da saída do strace para o mesmo Wubble aqui. Então, ele vai mostrar quais são as funções que são usadas aqui, permissão de acesso. Bom, e assim vai. Então, a gente tem uma série de ações que acontecem internamente sem a gente se dar conta quando a gente manda executar um código bem simples como esse, que só tem um printf. Se eu estiver trabalhando com um arquivo Java, em cima de um executável Java, né, que é esse arquivo .jar aqui, basicamente o que o Java faz é criar um arquivo
compactado nessa extensão jar. Dentro dele vai ter uma série de arquivos .class, então todos os executáveis vão estar ali dentro. Eles chamam esse .class de bytecodes e eles estão comprimidos dentro desse arquivo .jar. Então, se a gente quiser extrair esses arquivos .class, basta usar esse comando aqui, jar -xf, e o nome do nosso arquivo .jar, e ele vai extrair para nós os arquivos .class. Aí, a partir disso, um atacante pode tentar fazer engenharia reversa. As versões iniciais de Java têm decompilador grátis, como o Jade, por exemplo. Para versões mais atuais, teria que pesquisar, mas provavelmente já existe alguma coisa nesse sentido. Seguindo aqui a nossa aula, tem a parte de pós-exploração. Aqui eu vou falar um pouquinho do Metasploitable mesmo. Então, a gente tem como manter o acesso, o atacante tem como manter o acesso, fazer uma limpeza dos registros e para tentar limpar o que ele deixou de rastro, digamos assim. E aqui eu vou falar depois como é que o atacante pode obter esse acesso novamente. Então, como é que ele deixa uma porta aberta e tenta obter esse acesso novamente. Então, pode ser que um atacante queira ficar um longo tempo com acesso a uma máquina que ele tenha conseguido acesso indevido, para tentar obter outros nomes, senhas, restos de usuários, informações sobre a rede, e assim vai. Dados sensíveis. Então, quanto mais um atacante ficar com aquela conexão aberta, dentro de alguém que ele está atacando, mais fácil é ele conseguir mais informações. Então, ele tem muito interesse em fazer essas 3 ações aqui. Tem muitas formas de manter esse acesso aberto, vai depender muito do sistema operacional que ele comprometeu, né? Uma forma é tentar instalar ou modificar um serviço que já está instalado para quando o sistema for reiniciado, ele já está associado com um código malicioso. Então, aqui, por exemplo, para ver os processos, basta, se eu tiver uma interpreter, né, com acesso, basta executar o comando ps, nem como a gente tivesse no Kali Linux, e depois dá para migrar para um desses processos aqui, então usando o PID dele, então foi migrado para esse executável aqui, que tem esse PID. Então aqui foi executado o comando no Meterpreter, migrate, para aquele PID. Aí ele migrou do ID normal que ele gerou para esse outro. Então foi feita a migração com sucesso. E depois dá para instalar o MET SVC para fazer. Deixa eu ver se está passo a passo aqui. Não. Para fazer esse upload para o serviço. Toda vez que o serviço for iniciado, ele já vai rodar isso paralelamente. Outra forma de manter o acesso é instalando um backdoor ou criando uma conta de usuário alternativa, se ele tiver acesso, se ele tiver permissão para isso. Ou tentar manter a sessão aberta, né, do Meterpreter. Então, tem um comando chamado que pode ser executado com run persistence. Aqui está executando "-h" para mostrar as opções que ele tem. Então, aqui, por exemplo, um exemplo de execução. Estou no Meterpreter, está rodando esse comando de persistência, está passando a opção "-a" para dizer que toda vez ele já vai iniciar automaticamente esse exploit aqui de handler para conectar um agente. O payload que vai ser usado nesse caso aqui é para um sistema Windows, é uma conexão reversa TCP, então do alvo para o atacante. Aqui, toda vez que iniciar a máquina, essa opção "-x", ele já vai automaticamente iniciar. Aqui o tempo, esse "-i10", é o intervalo de segundos que ele vai tentar entre uma conexão e outra, se não for executado com sucesso. O "-p" é a porta, onde vai ser rodado, onde vai ficar esperando a conexão. E aqui o "-r" é o host remoto. Então, aqui nesse caso, foi executado o comando run persistence, blá blá blá, todo aquele nosso comando ali. Ele executou esse script de persistência, ele executou com sucesso para esse PID aqui, 1372. O backdoor foi criado nessa pasta aqui, windows/temp. Foi instalado o autorun ali, tudo certinho. E foi aberta uma sessão com o identificador 2
desse servidor remoto para esse, quer dizer, desse servidor remoto aqui para o servidor local, que é a conexão TCP reversa, né? Então, e depois, se a gente for ver lá na máquina atacada, a gente pode acessar e realmente está lá o script gerado no C2.Windows Temp, está lá o arquivinho de script. Aqui é um Visual Basic, né? Visual Basic que foi gerado para Windows. O módulo render que estava especificado lá, que tinha que ser iniciado, startou com sucesso. E uma chave do registro foi adicionada, quer dizer, uma chave foi adicionada ao registro do Windows lá. É isso que está mostrando nesse trecho aqui. E se a gente acessar na máquina alvo, lá na máquina que está sendo atacada, esse cara realmente foi adicionado no registro do Windows lá. Então já tem aqui para ser executado o script no auto run toda vez que for iniciada a máquina. A sessão foi aberta, então se a gente quiser pode botar ela em background, pode ver as sessões que podem ser abertas e pode acessar abrir essa sessão novamente com o identificador dela, aqui nesse caso era 2. Outra forma de criar um backdoor, nesse caso aqui funciona no Windows 8, né, bem um pouquinho antigo, é usar esse módulo aqui, Post Windows Manage Persistent exe. Se a gente usar esse módulo, as opções que a gente tem são essas aqui. Ele cria um arquivo executável, ó. Esse é o nome do arquivo. Se a gente não modificar ele, esse é o padrão. Então é default.exe que ele vai criar. Aqui a gente está usando esse executável, que é o código malicioso. Então, para a máquina-alvo, que ele vai enxergar isso, mas na prática esse é o código que está lá dentro. O número de sessões que vai ser abertos. E o system aqui. Então a gente tem que ter uma sessão aberta antes de executar isso. Para criar aquele executável, a gente pode usar, aquele executável malicioso, a gente pode usar esse sisteminha aqui, defat-rat. Então ele tem uma série de opções possíveis aqui já para criar. Esse é o link do GitHub dele. Então é um código aberto. O primeiro passo que quem for fazer um teste nesse caso aqui, para criar um backdoor, é selecionar a opção 6. Então ele vai criar um backdoor para Windows. Depois, o segundo passo é escolher a opção 4, que é criar um exe com C e PowerShell. Depois a gente vai definir o localhost, a porta local, que pode ser qualquer porta livre, o nome do exe. Então esse aqui é o nome que a gente definiu ali no exemplo, para ser gerado. A gente vai escolher qual dos payloads que a gente vai usar. Então aqui foi selecionada a opção 3, do Reverse TCP, opção 3. E aí ele gerou lá, ele vai mostrar onde é que foi salvo isso. Então ele gerou isso. Se a gente for para a pasta do defat-rat/output e der um ls, vai estar lá o nosso arquivo gerado. E depois é só indicar, na hora do Metasploit, só indicar setar esse parâmetro aqui, R de remote, né? exe path, então o local do nosso arquivo executável. Então aqui está sendo usado o modo, mostrar as opções, setado onde é que está esse arquivo malicioso, vendo as sessões que eu já tinha aberto antes, setando a sessão que eu quero usar. Aqui eu estou dizendo que eu vou usar o system, o startup system, ou seja, quando eu iniciar a máquina ele já vai fazer isso. Estou mostrando as opções. Esse aqui é o local da pasta onde vai ficar salvo o nosso arquivo malicioso. E vai ter esse nome aqui, default, que é um nome bem genérico. Vocês podem botar o nome que vocês quiserem na hora que vocês forem criar lá. E depois é isso. Então, toda vez que for reiniciada a máquina, ele sempre vai ter esse acesso, esse backdoor, para poder fazer qualquer coisa que ele quiser ali naquela máquina alvo atacante. Para finalizar o aula de hoje, tem a segunda parte aqui de pós-exploração. Então, aqui, vamos ver, falta pouco. Se um atacante, por exemplo, tiver comprometido uma máquina Windows e tiver acesso a um Interpreter Shell, ele pode usar esse comando aqui, clearev, para limpar o arquivo de log de eventos. Então, aqui ele vai dizer quais são os arquivos que ele limpou aqui, de aplicação, sistema, segurança.
Só que as entradas vão ficar lá após a limpeza. Então, vai dar um indício que foi limpo, só não vai saber o que aconteceu lá dentro. Outro comando que pode ser usado no Meterpreter é o delete user. Então, se um atacante criou um usuário malicioso ali só para poder usar a máquina, fazer o login, ele pode apagar esse usuário. E só que isso fica salvo, né? Essa criação e apagar esse ato de apagar o usuário vai ficar nos logs, então tem que ser limpo os logs também. Obviamente ele pode remover o script do backdoor, então no nosso exemplo anterior ali removeu o arquivo. Aqui ele está limpando com o reg delete val também, aquela entrada no registro do Windows. E aqui está removendo a pasta oculta gerada. Então o atacante teria que fazer todos esses passos aqui para limpar os rastros deles ali daquele ataque anterior. Tá, isso aqui já foi. Bom, para obter acesso, basta reutilizar aquele backdoor que estava sendo criado toda vez. Então aqui o exemplo, ó, foi reiniciada a máquina, que eu reiniciei remotamente através do Meterpreter. Aí foi, como ele já está para toda vez que reiniciar, ele já criar o handler. Aqui eu estou usando o multi-handler, setando payload, dando show options, localhost, local port e dando um run. Depois de explorado, um atacante tem uma série de possibilidades. Então, ele pode obter senhas e hashes, tentar fazer escalação de privilégios para conseguir ter um acesso de root na máquina, obter informações sensíveis, consegue fazer upload e download de arquivos. Então, ele consegue baixar algum arquivo lá da máquina-alvo, consegue enviar arquivos para a máquina-alvo também, da máquina local dele, consegue gravar áudio e vídeo. Então, tem que ter cuidado com webcam, por exemplo. E, inclusive, fazer um keylog, né, um registro de teclas digitadas. Então, ele consegue armazenar tudo que está sendo digitado pelo usuário, por exemplo, para, por exemplo, descobrir senhas. Né? Quando um Meterpreter é executado o exploit, ele executa com sucesso, ele tem 3 tipos de exceções que já vêm por padrão ali. Então, std, app, priv e core. E dentro desses 3 modos, eu tenho uma série de comandos que eu posso usar. Tem esses outros 2 que eu posso carregar. E aí, para carregar, basta usar a função, o método comando load. Sempre a gente pode usar o comando help, né, para verificar o que dá para fazer. Dentro do padrão, da extensão padrão ali, a gente tem comandos para o sistema de arquivos, os padrões que a gente já conhece ali do Linux. Tem como a gente fazer um upload e download com esses comandos aqui. Tem comandos de sistema, como executar, abrir um shell, ver informações do sistema, matar um processo, ver quais são os processos que a gente tem, descobrir o identificador de processo. Tem os relacionados a webcam ou a descobrir quanto tempo a máquina está sem ser usada, está com login, mas ninguém está mexendo. Tem como tirar um print screen da tela, da tela e também da webcam, dá para fazer também. Então aqui uns exemplos de comandos que dá para ser feitos. Tem o search, que é interessante para pesquisar arquivos. Dá para mostrar as partições montadas. Tem todos os arquivos os métodos os comandos que a gente já conhece aqui. ls para listar arquivos, criar diretório, mover arquivos. Esses aqui que é para fazer upload e download de arquivos. E aqui exemplos, né? Eu estou numa máquina Windows aqui, mas se eu executar o pwd no Meterpreter, ele vai dizer qual é a pasta atual que ele está no C2 pontos. Aqui eu estou dando... Se eu usar o L na frente, eu vou ver da minha máquina, né? Da máquina, pela visão do atacante. Então, o atacante está na máquina dele, no root desktop, e a máquina-alvo é a C2 pontos, onde ele está atualmente. Aqui deu um ls, mostrou os arquivos que tem lá dentro. Ele mostra como se fosse um Linux, mas na prática são os arquivos do Windows que a gente tem ali. Aqui a gente está se movimentando na pasta, verificando novamente onde é que está, voltando, criando um diretório. Se movimentando de novo na pasta. Aqui eu estou fazendo um upload de um arquivo. Aqui o atacante está fazendo um upload de um arquivo da máquina dele. Dentro do diretório root tem a diretório desktop, tem esse arquivo aqui de hash, txt. E está sendo feito esse upload para esse diretório aqui, que foi criado antes, o newdir. Feito um ls, dá para fazer um cat ali agora para verificar se o arquivo realmente foi com sucesso.
E que mais? Aqui eu estou fazendo um download do arquivo da máquina-alvo para a máquina do atacante. Esse arquivo .bat aqui. Estou fazendo uma pesquisa aqui pelo arquivo calc.exe na máquina do alvo. Ele encontrou 2 entradas possíveis. Aqui os comandos do sistema. Então, limpar log de eventos que eu tinha mostrado antes, para executar um comando específico, reiniciar a máquina, desligar a máquina, modificar o registro remoto, criar um shell de comandos, ver informações do sistema operacional. Normalmente é feita a primeira coisa que é feita. Aqui os comandos de interface do usuário, então tirar uma print screen do desktop. Aqui a parte da webcam, aqui tirar uma foto com webcam de quem está usando a máquina. Listar as webcams disponíveis. O Record Me, que é para gravar áudio. Então ele pega o microfone da máquina e fica gravando o áudio que está rolando. Pode ser usado para espionagem, né, industrial. Aqui as teclas clicadas, então não preciso nem implementar o keylogger, né? Aqui eu posso iniciar, finalizar e dar um dump de todas as teclas que foram clicadas. E então vocês têm como ter uma ideia de se tendo acesso, um atacante tendo acesso a uma máquina, você vai fazer muita coisa. Aqui aquelas questões de sessão, de ir para o background do plano de fundo, migrar para um serviço ou um processo, carregar ou usar uma extensão específica, rodar um script do Meterpreter, fechar a sessão com exit. E é isso. Aqui tem um comando da extensão core, né, que é o channel, que ele mostra informações sobre os canais ativos, né? Então, aqui está sendo executado um comando, um exe, e depois está verificando qual o processo que foi aberto ali, etc. Bom, é isso. Hoje era uma aula mais para explorar ali o que dá para ser feito a mais, depois de ser feito um ataque, na viés de um atacante. Mas hoje eu não vou passar nenhum trabalho, nenhum exercício, porque eu quero que vocês concentrem no trabalho de vocês ali, do Metasploit. É mais para vocês saberem o que dá, o que tem além, depois do atacante realizar o acesso indevido. É isso, pessoal. Beleza. Alguém tem alguma dúvida de configuração ali?